Eduardo Souza, técnico da equipe do Ercílio Luz, conversando conosco aqui na Rádio Cidade Tubarão após a eliminação do Ercílio Luz na Copa Santa Catarina, professor. Para a gente iniciar, eu acho que não tem como a gente falar sobre o principal fator do jogo. Inclusive você tem um material aí para trazer aqui para quem está nos acompanhando, a gente conversou aqui já antes da coletiva. O que dá para dizer, quais fatores que levaram principalmente o Ercílio Luz à eliminação na tarde de hoje? Depois a gente entra na questão do campo e tudo mais, mas principalmente sobre a arbitragem. Boa tarde, boa noite, né? Cara, sinceramente, eu vim para Santa Catarina agora em 2024. Me apaixonei por Santa Catarina, pelo campeonato, pelo nível, pelas equipes. Mas assim, acontecem algumas coisas que... Não estou falando do árbitro, não vou nem entrar no mérito do árbitro. Eu vou entrar no mérito que eu falei lá no bairro e todo mundo, a federação fez nota, me criticou. Por que na hora da decisão de um campeonato tão importante para a federação, nosso segundo campeonato, a gente não consegue colocar árbitros com mais experiência para apitar? Então nós tivemos por rodada 4 jogos, certo? Foram 7 jogos, 7 vezes 4 são 28 mais os 2 jogos da semana, 30. Esse cidadão, ele apitou 2, sendo que o segundo dele, ele apitou na segunda rodada, e o jogo da classificação do Marcílio, que eles precisavam pelo menos do empate lá contra o Concórdia. Ponto. Vou te listar aqui, ó. O Braulio estava aqui hoje, acompanhando o VAR. Mas o Braulio é da região. Você acha que o Braulio vai se pender para o Ercílio porque ele é da região? Então nós temos o Braulio, nós temos o Sérgio Amorim, que é um cara experiente. Nós temos a Charlie, que é FIFA. Nós temos o Cidral, que é um árbitro acostumado. Nós temos o Fernando Henrique Miranda, que é um cara que apitou catarinense vários jogos, que não sei porquê. Nós temos o Balmer, que é o melhor árbitro. Hoje ele está apitando Série A. Nós temos o Igor Silva Albuquerque. Nós temos o Rafael Trace. Nós temos o Abate. Nós temos o Rodrigo D'Alonso. Aí você pode falar, mas está na Série A. Pede para a CBF. Bom, meu campeonato importante aqui, é um fim de semana. Pô, vocês não podem liberar não sei nem se pode, mas bom senso. O que esse cara fez aqui hoje, um pênalti que não existe, o pênalti que ele deu. Não existe ninguém. Nós estávamos com 4 jogadores nossos contra o jogador não tinha o que fazer, ele ia se jogar. Pênalti, ele fala, penalidade máxima. O árbitro, para dar um pênalti, ele tem que ter muita certeza, ainda mais os 40 minutos do segundo tempo, onde o adversário não estava passando no meio, nós estávamos controlando o jogo. Então, o problema do futebol, que às vezes me deixa muito chateado, é que o treinador é cobrado, o clube perdeu milhões, que poderia ir para uma final e uma Copa do Brasil, o torcedor sai chateado, as crianças, o clube pode aumentar a torcida com o resultado. O jogador é cobrado, a imprensa local é cobrada e o árbitro não vai acontecer nada. Então, o erro não é do árbitro, o erro é quem coloca. Eu vou falar de novo, vamos falar que eu falo. Quem coloca não corre risco. Não corre risco. Coloca o experiente. Se o experiente vir aqui errar, a gente vai falar assim, cara, ele errou, mas a federação vai falar, eu pus o que nós tínhamos de melhor para um campeonato importante como a Copa Santa Catarina. Mas no bar aconteceu a mesma coisa. Eu, numa quarta de final do Figueirense, eu tive um árbitro que apitou 1 jogo, 2 jogos no campeonato catarinense inteiro, puseram na nossa quarta de final, e outros árbitros não apitaram. Então, o Eduardo reclama. Eu falei para ele falou, eu preciso de você que é o árbitro, não se preocupa comigo. Desde o primeiro minuto eles preocupados. Eu te elenco, fora o pênalti, 10 lances que foram para nós, no mesmo lance ele não foi para eles. Ele pediu a maca para deixar nós com a menos uma bola parada lá. O Vitor Guilherme, a bola na nossa mão, ele caiu, ele pediu a maca, o Vitor levantou e ele deixou entrar. Os cartões, professor? O Silvio deu um soco aqui, ele não queria dar o cartão pro Silvio. Então, cara, é assim, não vou entrar no mérito, não acho que não vai ter nada. Eu acho que ele não está preparado para um jogo desse. O jogador não começa na categoria de base, ele vai crescendo. O treinador não tem que passar, não está preparado, vai passando. Porque ele tem 10 jogos no ano. Dentro de Santa Catarina, acho que foi o 5º jogo. Quantos jogos nós tivemos em Santa Catarina? Ele tem 2 de Série C, 1 de Série D, mais nada. Então, é um desabafo porque assim, cara,
todo o trabalho, tudo que foi feito, ele jogou fora, ele jogou. Aí ele fala assim, você não pode pôr na minha conta, posso? Porque o jogo, se a gente estivesse tomando uma pressão, bola na trave, o goleiro nosso melhor em campo, e aí sai um pênalti, nós estávamos mal. Mas o jogo estava controlado, faltava 5 minutos. Nós íamos fazer a última troca ali. Então ele foi, aí não vai acontecer nada. Como que você traz um Braulio aqui hoje, que é um dos melhores árbitros do estado do Brasil, deixa ele aqui no VAR para fazer teste e não põe ele para apitar o jogo? Professor, até essa questão, você fala sobre a questão do VAR e o Braulio no teste, até teve, talvez na reunião do Congresso Técnico da Federação Catarinense de Futebol para a Copa Santa Catarina, ou algo do tipo, alguma discussão em relação ao VAR, teve alguma conversa por parte da federação, talvez para trazer para essa semifinal a questão do árbitro de vídeo, ou esse teste já visando o Catarinense do ano que vem, ou numa eventual final, o que foi repassado em relação a isso? Não, nem sabia. Na verdade, ontem eu fiquei sabendo que ia ter esse teste sobre VAR na semifinal, em nenhum momento foi passado para a gente. Mas, cara, é uma frustração. Porque se você perder, primeiro tempo jogamos nada, não jogamos nada no primeiro tempo. O melhor do primeiro tempo foi o 0-0. Eles também não tiveram muita chance, mas tiveram controle, jogamos nada. Se a gente vira perder de 2-0 no primeiro tempo, e perde a classificação, eu ia vir aqui. Agora, o segundo tempo nós amassamos, tivemos chance, tivemos bola. Teve até jogada às vezes na área que mais duvidosa que ele, mas muito mais duvidosa que ele nem. E eles não chegaram no cruzamento e numa bola tinha 4 nossos. Tinha o Lucas, tinha o Alisson, tinha o Geninho, o cara se jogou, sabia que não ia acontecer. Mas, cara, eu fico triste pelo torcedor, pelo pessoal, por vocês, por todo mundo. A gente, infelizmente, no futebol, infelizmente o Marcílio, né? O Marcílio não tem culpa. Quem tem culpa é quem pôs. Professor, em relação à temporada do Ercílio Luz, a Copa Santa Catarina principalmente, que foi a competição que você fez pela segunda vez e com um pouco mais de carta branca para trazer jogadores, para opinar em relação às contratações, queria que você fizesse um balanço. Lógico que olhando para trás, o jogo de hoje é o que define o que foi talvez a campanha, mas queria que você falasse desde o início da competição, a Copa Santa Catarina, você com um pouco mais de espaço para trazer os atletas, qual é a avaliação que fica depois dessas duas competições principalmente que vocês teve no comando? A Série D, cara, eu até escuto vocês, às vezes vocês falam que em alguns momentos que o Eduardo foi teimoso, cara, eu não treinava, eu vi a equipe dentro do jogo. Então aí no jogo não dava, você mudava uma peça para ver se no outro jogo não treinava. Eu de 60 sessões que eu fui para o campo, eu treinei 4. Então aí não tem, aí você tem que ver o time dentro do jogo, aí você tem que ser teimoso, porque não tem como, você tem que ser teimoso. Vamos ver esse time hoje, aí não deu, um não foi bem, vamos trocar aqui. E na Copa de Santa Catarina nós tivemos muita dificuldade de gramado, nós não jogamos futebol, na Série D, nós não jogamos futebol, nós brigamos. E no fim conseguimos encontrar uma equipe que competiu e faltou um ponto para a gente conseguir a nossa classificação. Na Copa já foi uma conversa com a direção, da gente conseguir, a direção conseguiu, não é o ideal ainda, mas melhorou, nós conseguimos trabalhar, conseguimos trazer, como você falou, a direção trouxe jogadores qualificados, já pensando no 2025. Tivemos as dificuldades, porque futebol não é uma ciência exata, você pega aí as equipes de investimento aí no Brasil, de maiores investimentos, sofrem com equipes com menor investimento, mas o nosso investimento não foi um dos maiores. O Marcílio tem investimento alto, o próprio Joinville tem investimento alto, o Figueirense acho que seria o maior investimento, e nós competimos, jogamos, tivemos dificuldade, terminamos invicto em 8, 9 jogos, com 6 vitórias e 3 empates. Então foi uma melhora significativa, Mas o futebol, cara, é o resultado final. Então o resultado final, a Copa do Brasil seria muito importante, mas está no caminho. Eu acho que precisa melhorar realmente essas situações aí, principalmente no campo de treino, o campo de jogo, tá? Um pouco de dificuldade, o clube trouxe um cara muito responsável, está melhorando. Eu acredito que o estadual vai melhorar. O time que joga em casa ele precisa propor, você vê. E a gente sabia, não é desculpa. O lado da entrada, muita dificuldade de construção de trás. Tanto é que no primeiro tempo nós falamos, vamos sofrer já no primeiro tempo, e no segundo o Marcílio vai sofrer como sofrer, roubamos várias bolas, porque e realmente aqui esse lado aqui está muita dificuldade, não dá para você correr risco. Você vai correr risco numa decisão de às vezes fazer um drible ou um passe ali, mas a Copa eu acredito que foi bem proveitosa, a gente sabe, por isso que a gente sai chateado, nós tínhamos totais condições de passar. A
como foi o nosso segundo tempo. E sai de vista na convenção. nós tínhamos totais condição de passar hoje, fizemos para isso, tivemos mais perto do segundo, até do terceiro gol no segundo tempo do que tomar o gol, mas infelizmente, e assim, você estava aqui na sexta-feira, cara, não estou chorando, falando hoje. Você fez a pergunta, eu falei, espero que a federação, não conheço o árbitro, porque apitou poucos jogos, eu trabalhei aqui 15 jogos no Catarinense esse ano e nós fechamos hoje 9. 24 jogos, ele não tinha apitado nenhum jogo, e eu nem tinha visto jogos dele assim, de nível. Então eu falei, espero que ele possa vir aqui e não atrapalhar, porque os protagonistas são os jogadores. Infelizmente, mas sabe o que vai acontecer? Ele vai para a casa dele, a vida dele vai seguir, ele vai apitar amanhã de novo, e nós vamos ficar aqui com uma eliminação, com prejuízo, com a torcida frustrada, com uma carga em cima do clube para 2025. E para ele, enquanto o futebol brasileiro não se profissionalizar, e não é profissionalização só, porque eles são foda para eles, é difícil para eles profissionalizar quem comanda. Quem comanda tem bom senso. Quem que são os melhores árbitros? Pega os 5 lá, liga na CBF, me ajuda, vamos pôr os melhores, vamos fazer isso, eu preciso valorizar o meu produto. A Copa Santa Catarina, cara, está evoluindo. Há 2 anos atrás, quando o Ercílio foi na final, tinha 5 times, sendo que 2 ou 3 nem tinha investimento. O ano passado já foi melhor, esse ano já foi melhor. De 8 times, pelo menos 6 fizeram investimento. Nação que trouxe o time que foi campeão, então e o ano que vem eu tenho certeza que ela vai se evoluir. Mas aí nós precisamos valorizar o nosso produto. Se a gente não valorizar o nosso produto, daqui a pouco o Ercílio fala, eu não vou entrar, daqui a pouco o Barra não vai entrar, o Joinville não vai entrar. Por quê? Porque a gente não valoriza o nosso produto, cara. Né? A gente Copa Santa Catarina para pôr jovens, para valorizar. Cara, põe então, eu tenho árbitros jovens, põe na fase de classificação. Que às vezes um erro que faz parte, o árbitro ele não vai ter um impacto tão grande. Num jogo decisivo, o impacto é muito grande. Professor, em relação agora ao ano de 2025, já tratando em relação ao Campeonato Catarinense, a gente vai falar muito disso ainda, você tem contrato até o final do Campeonato Estadual. Em relação ao planejamento do clube, alguns jogadores talvez já não ficam, né? Um deles confirmados é o Matheus, goleiro que já tinha a intenção de deixar o clube, respirar novos ares no ano que vem, me confirmou em entrevista que não fica. Outros jogadores também devem deixar o elenco, mas queria que você falasse em relação ao planejamento, porque o Ercílio Luz, digamos que se adiantou já em relação ao ano que vem, que agora talvez no final do ano competisse com o Joinville, que vai ter calendário, outros times que terão calendário no final, o próprio Marcelo Dias, que vai ter um calendário agora com a possibilidade real de talvez chegar na Copa do Brasil. Queria que você falasse em relação a esse planejamento, se deve chegar mais alunos e quantos jogadores já têm essa ideia e quantos que devem deixar o grupo. Cara, eu acho que o Ercílio tem um grupo qualificado, né? Claro que vão sair. Sinceramente, cara, eu não tenho cabeça nem de pensar nisso. Eu vou repensar muito, eu estou com muito problema, eu aguentei muita coisa aqui, não do clube, de externos, e principalmente ficar longe de casa, 3 meses sem ver a família, porque eu falei um dia pro Pedro, eu vou dar a vida para ser campeão, eu vou fazer de tudo. Aí acontece uma situação dessa, como aconteceu uma situação no Barra, que quase nós perdemos a classificação, porque o árbitro expulsou o jogador nosso com 5 minutos. Então eu não tenho. Eu acho que o Ercílio tem um bom grupo de atletas, vai ter, claro, umas contratações pontuais. O campeonato muito mais forte, né? O campeonato catarinense é um campeonato muito forte. Esse ano aí nós vamos, os 2 que subiram são equipes que o Santa Catarina de qualidade, o Caravaggio é uma equipe organizada, então não vai ter talvez uma ou outra equipe que vai ficar abaixo. Então para você classificar e principalmente também para brigar a manutenção, vai ser um campeonato forte. Então, o mais importante é o Ercílio se organizar, trazer as peças, claro, para substituir, como você falou do Matheus. Nós queríamos muito esse título pelo Matheus, que é um cara que passou dificuldade, machucou, e fez um campeonato fora da curva, né? Pelo Igor, cara, um cara que foi pro sacrifício aqui. Às vezes a gente escuta, tá doido, vai pro Igor. O Igor voltou do Londrina totalmente baleado. Hoje eu até falei para ele, cara, hoje eu vou precisar mais de você. Vou precisar 45, não vai dar para ser. Ele jogava 30 minutos nesses 2 jogos, ele ficava 2, 3 dias de fora aqui, porque foi na raça. Então é isso, eu acho que agora é juntar, sofrer, né? Sofrer, mas tem tempo ainda, né? Tem todo mês de novembro, todo mês de dezembro. O campeonato deve começar aí no final de janeiro, e o Ercílio, independente de qualquer coisa, é muito forte.
Para a gente fechar, um recado para o torcedor que hoje lotou aqui as arquibancadas, 2.000 torcedores, aquela meta que a gente já projetava, 3.000, 4.000 seria muito, mas 2.000 o torcedor abraçou, comprou a ideia, veio aqui, mas infelizmente com a eliminação, qual é o recado que fica para que esse torcedor possa voltar a acreditar no clube no ano que vem, para que consiga a classificação para a Série D? Esse eu acho que é o principal objetivo do Ercílio Luz no Catarinense. Qual é o recado que fica? A gente fica triste, né? Porque nós conseguimos hoje, nós tínhamos certeza que com essa classificação nós íamos colocar aí 5.000 pessoas na final. Mas tem que acreditar. Hoje o clube é sanado. Hoje o clube, claro, tem as dificuldades, como todos os clubes têm. Mas a torcida apoiar, eu sei que é difícil, eu sei que o torcedor é passional, eu sei que eles querem vencer. Veio de um ano de 2022 com uma esperança muito grande, o 23 com uma esperança muito grande e terminou traumático com eliminações. Esse ano não fez um grande ano, os 2 primeiros, agora a esperança mais do que nunca, todo mundo que você encontrava, né, dentro do clube, fora do clube, tinha total confiança que agora ia acontecer esse título, mas infelizmente não foi possível. Apoiar. O Ercílio precisa do seu torcedor, o futebol ele faz do seu torcedor. O torcedor hoje, mesmo nos momentos de dificuldade no primeiro tempo que nós tivemos, que é normal, você jogar uma decisão, tem o lado psicológico, eles conseguiram apoiar, eles saíram tristes e indignados, mas o Ercílio tem tudo para crescer cada vez, ele precisa do torcedor. O torcedor, o que eu peço é para o torcedor no ano de 2025 abraçar, como você falou. Campeonato Catarinense, o primeiro objetivo é a Série D. O clube não pode entrar com outro objetivo. Se a vaga na Série D for ficando em primeiro, ótimo. Se for ficando em oitavo, não tem problema. Hoje o Ercílio, como clube sanado, não pode ficar fora de um calendário nacional. Porque você estando dentro do calendário, você vai, por exemplo, eu não tinha jogado Série D, trabalhado. Se o ano que vem eu trabalhar numa Série D, por exemplo, todo o processo, a montagem e a organização é diferente, porque eu conheci o campeonato. Né? Então, quanto mais você fica dentro do processo do campeonato, você consegue, daqui a pouco, ter o acesso. Ferroviária, há um ano atrás, eliminada. Faltava 1 minuto. Ferroviária está na Série B. Então, o torcedor tem que acreditar e que em 2025 o Ercílio possa conquistar os resultados finais melhores do que foi esse ano.